E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vida Entre Mundos. Eu sou o Zé, para quem não me conhece, e terminando aqui a série do meu primeiro mochilão. Estamos no episódio 7, na parte 7, que é a última parte aqui da série. Se você não viu essa série ainda, como sempre, todos os vídeos, a playlist está na descrição e agora no card também. E nada mais justo do que chegar nesse vídeo, o último vídeo, e falar sobre como é voltar para casa. Eu vou falar tanto de como e quando termina um mochilão, como é voltar para casa, né? E aqui eu falo casa, voltar para casa, mas não é necessariamente aquela casa, voltar para o mesmo lugar, para a mesma cidade, para a mesma casa que você estava quando saiu. Eu falo o fato de parar de estar em movimento, você decidir ficar num lugar de forma mais fixa, não considerando que tá viajando mesmo, sabe? Então, mesmo que essa pausa, essa parada seja por um tempo determinado, tipo meses e tal, mas é uma parada que você tá encarando como algo mais fixo, né? Como vocês sabem, eu viajei 487 dias aí por vários estados do Brasil, mochilão, na expedição Encontros, que sempre tô mencionando aqui, que foi a primeira parte do meu mochilão. Voltei para casa depois de todo esse tempo para ficar 4 meses, só que por alguns motivos eu acabei ficando menos de 2 meses lá, já estou em movimento de novo, e aí eu sinto que eu vou poder falar até com maior propriedade de como que foi meus sentimentos de voltar para casa, falar também de o que eu senti também para sair de novo, os primeiros dias em casa. Então a ideia é falar então desde as decisões, né, os sentimentos que levam a essa decisão ainda no mochilão, né, tipo o que me leva a querer parar de mochilar, até os primeiros dias em casa, o tempo dentro de casa, essa volta à rotina e também como é sair para um segundo mochilão, porque tem essa perspectiva também que eu vou trazer. Lembrando que isso tá ligado muito com as questões sentimentais sempre, né, galera? Então é muito uma questão de... vai ter muita opinião minha aqui, muitos sentimentos do que eu senti, algumas dicas, claro, algumas perspectivas, mas muito compartilhando o que foi pra mim e espero que ajude vocês. Então bora lá falar como que foi voltar pra casa, como que é voltar pra casa depois de um mochilão longo assim, ou nem tão longo, mas estar de volta numa rotina fixa. Vambora! O primeiro ponto que eu quero falar é o que faz nós, mochileiros, queremos dar um tempo da estrada, aposentar a mochila, como eu falei até por um tempo determinado aí, mas realmente parar. Então eu separei aqui alguns grandes motivos, mas isso não quer dizer que são todos. Eu acho que tem muitas razões para uma pessoa parar de fazer um mochilão dela, e isso é muito pessoal, inclusive. Então deixa aí no comentário se você pensar em alguma que eu não falei aqui, mas eu já vou falar algumas que vêm direto assim na cabeça. Baseado então no último vídeo que eu fiz do meu primeiro mochilão, acho que a primeira razão que eu vejo para alguém parar de fazer um mochilão é a perda total do sentido. Aí também tem a saudade da família e dos amigos. Algum motivo individual ou coletivo que force você parar e estar em um lugar fixo ali, que você tem uma obrigação de estar nesse lugar, né? Então essa é uma das outras razões. Querer um tempo para parar, pensar e absorver todos os aprendizados que você está tendo com a sua primeira viagem de longa, né? Tipo um mochilão, com muita coisa nova. E por último tem uma questão mais prática, que é a falta de dinheiro ou imprevisto com grana, assim, que pode acontecer na estrada, mas essa já é uma questão mais prática mesmo. E aí, para ficar mais didático, eu vou falar rapidinho, assim, de uma por uma, para a gente ver, né, entender um pouco mais desses motivos que fazem a pausa, e depois já vou entrar, né, na questão mais de como é voltar para casa mesmo. Beleza? Vambora. A perda total do sentido da viagem, eu acho que é algo mais comum, assim, para fazer alguém parar de viajar, porque é isso, né? Não faz sentido a gente ficar fazendo coisas que a gente não vê propósito. Então é natural que você pare de viajar se você não tá se sentindo encaixado ali. E aí os motivos que levam à perda do propósito são vários, e inclusive o último episódio do meu primeiro mochilão é só sobre isso, então vou deixar aí no card. Se você não assistiu, vai lá ver, porque daria um vídeo só à parte, só falando dessa questão do propósito do mochilão, e que foi o que eu fiz no último episódio, então não vou me aprofundar muito aqui. O segundo motivo é a saudade da família e dos amigos, né, das amizades que a gente tem nas nossas cidades e tal. Quem nunca, né, sentiu falta e essa vontade de estar perto de quem a gente ama, pessoas que já estão na nossa vida há muito tempo, né, essas que a gente sente saudade
da vida antes do mochilão, vamos falar assim. Então eu já falei em vídeos no canal, até aqui nessa série, que tem meios da gente matar saudades, mesmo estando longe, usando o celular, mas às vezes o digital não basta, né? Às vezes a gente precisa da presença, e aí tá tudo bem você querer ir para casa, curtir com a família, curtir os amigos, mas lembrando que essa questão não necessariamente pode ser uma pausa no seu mochilão, de separar, realmente parei de mochilar. Eu mesmo tenho o meu exemplo que em fevereiro, março desse ano, eu passei lá na minha casa, na minha cidade, que eu morei a vida inteira, que é Ribeirão Preto, para ver realmente minha irmã, ver meus amigos. Eu fiquei 30 dias lá e revi muita gente que fazia muito tempo que eu não via, desde quando eu tinha me mudado para o Tocantins, lá em 2019. Mas desde quando eu decidi passar lá em Ribeirão, eu já tinha visto como uma passagem mesmo, tipo, era mesmo 30 dias, então não foi necessariamente um fim. Então aí você tem que sentir se você vai querer parar mesmo para curtir um tempo indeterminado com a sua família, ou só passar em casa e curtir a presença deles por um tempo, dessas pessoas, rever, dar uma reenergizada e continuar. Mas isso pode ser um motivo de pausa sim, e inclusive porque é isso, é muito sentimental. O terceiro motivo, né, de uma obrigação individual ou coletiva que faça com que você tenha que estar fisicamente na sua casa ou em algum outro lugar, tá muito relacionado a questões de, tipo, muitas vezes de saúde, né? Você precisa resolver algumas coisas, fazer exames, ou até, tipo, recuperar de alguma coisa, acompanhamento mesmo de saúde, ou de você, ou de terceiros, né? De sua família, então, tipo, precisar estar cuidando de alguém ali. Isso aí, essas responsabilidades que a gente fala, né? Que eu critico muito aquela ideia, às vezes, de larga tudo e vai fazer um mochilão, porque justamente às vezes existe muito essa presente na realidade das pessoas, essa questão da dependência entre familiares, né, de um estar cuidando do outro ali, às vezes por questão de saúde e tal, e pode ser que isso surja durante o mochilão, né, tanto com você, uma questão de saúde, quanto com alguém, mas a saúde é só um exemplo aqui, né, pode ter outras questões individuais que você precisa estar fisicamente naquele espaço, né, então tem que parar por um tempo. E a questão coletiva, a gente tem o maior exemplo recente aí na história, que é a pandemia da Covid-19, fez com que todo mundo que tivesse, tipo, viajando, vivendo esse estilo de vida, tivesse que realmente parar de viajar por uma questão de cuidado coletivo, segurança, né, tipo, de realmente evitar a disseminação, né, em massa, assim, da doença. Então, tipo, é isso, uma viagem de muita gente parou, e tenho certeza que muita gente não queria ter parado, mas quem teve consciência coletiva, parou de viajar e ficou mais num lugar fixo durante o mochilão, às vezes nem na própria casa, parou onde estava mesmo e foi ficando, assim. Muita gente ficou em outros países e assim foi, sabe? Então esses são os motivos aí que podem surgir também de fazer, que às vezes é tipo muito contra a nossa vontade também, mas que a gente tem que entender e respeitar esses motivos coletivos. O quarto motivo está relacionado ao tempo de parar e pensar sobre as questões, né, os aprendizados e as vivências da sua mochilão mesmo, desse primeiro mochilão. E quem acompanha o canal sabe, quem viu o último episódio da Expedição Encontros sabe que esse foi o meu motivo de pausar. E é isso, eu tava depois de mais de 400 dias na estrada, mais de 450 dias na estrada, com muitos aprendizados, muitas coisas novas acontecendo na minha vida, na questão pessoal, também questão de trabalho, várias coisas, e também em relação à família e tudo mais. Eu sentia que estava na hora de eu parar e realmente pensar, me organizar, porque vinha vindo de uma época que, sei lá, muito tempo acontecendo muita coisa na vida, sabe? E aí eu falei, velho, preciso parar, e eu precisava de um lugar onde eu não ia ter as preocupações do dia a dia de um mochilão, que, tipo, a gente sempre tem que estar pensando em questões práticas de para onde vai, voluntariado que eu vou conseguir, como fazer grana e tudo mais. E, tipo, isso é uma dinâmica de um mochilão que tá tudo bem, é assim mesmo, tipo, eu sempre falo, não romantizo. Então tem as correrias do dia a dia do mochilão, que é até gostoso, eu gosto, mas naquela época eu não estava fazendo muito sentido, eu precisava de um lugar tranquilo, e aí eu decidi voltar de onde eu saí, exatamente, que foi lá para casa dos meus pais que eu voltei, lá no Jalapão, então eu voltei para o mesmo lugar.
E eu acho que é diferente voltar para o mesmo lugar, é um impacto diferente, assim, você voltar para aqueles lugares onde você tinha uma rotina antiga do que parar num lugar novo. Em qualquer caso, voltar para casa não é fácil, não é simples, tipo, tem muitos sentimentos envolvidos, por isso que tem um episódio que eu tô fazendo só sobre isso, porque é intenso, entendeu? Não é fácil tipo, e é intenso também. Para quem tá voltando para casa por esse motivo, não necessariamente tem que parar o mochilão de vez, né? Como foi o meu caso, que quando eu fui lá para casa dos meus pais, eu já estava encarando como uma pausa mesmo, já tinha um tempo específico que eu ia ficar, então não era uma parar de mochilar. Só que sim, ainda era olhar para um tempo maior, assim, voltando para casa, um lugar que não é um lugar realmente que eu estaria viajando, né? Não tem aquele senso de estar viajando, estar em movimento, e estaria por um tempo maior. Então, tipo, foi uma pausa, mas, tipo, não chegou a ser uma parada do mochilão, mas eu considerei como o fim de uma fase, e foi por isso que eu também dei fim à Expedição Encontros, né, que é toda a minha primeira parte do mochilão ali, tipo, interrompi a contagem de dias, de distância, de episódios, e virou a playlist que virou hoje, que tá no canal, que eu sempre tô comentando aqui, que ficou Expedição Encontros, que foi o nome que eu dei para essa primeira parte do mochilão lá desde o começo. Então, para mim, foi o fim dessa expedição, e aí eu queria parar para ficar um tempo, uns 4 meses, lá na casa dos meus pais, até novembro de 2022, só que não foi bem assim que aconteceu, a vida prega peças, eu sempre falo disso aqui, e já eu conto mais sobre isso. Agora eu vou falar um pouco mais dos outros motivos, e a gente já volta nessa história. O último motivo que eu separei foi falta de grana ou imprevisto com dinheiro na estrada, né? E é isso, é uma questão muito prática. E por mais que a gente viaje com baixo custo, tente prezar por máximo pela economia, ou a questão financeira, a gente precisa do dinheiro, mesmo que minimamente ali para coisas básicas como alimentação. Então, é isso, pode ser que a sua grana acabe ali por falta de planejamento, e aí, tipo, você tem que voltar para casa, mas também pode ser que aconteça um imprevisto com o dinheiro, você tem que gastar uma grana que você não estava esperando naquele mês ali, e isso te quebre, assim, de uma forma que você precise realmente voltar para casa. Só que, assim, vale dizer que eu nunca ouvi uma história como essa no meu mochilão. Tipo, já vi pessoas que viajando com muita pouca grana, mas nunca falou, nossa, velho, minha viagem acabou porque eu tô sem grana, tô indo embora. Tipo, a galera na estrada se reinventa muito quando a grana tá acabando e quer continuar viajando, sabe? Então é uma habilidade de quem mochila ter essa, tipo, se reinventar em como ganhar grana. Vende docinho, aprende a fazer um artesanato para vender, ou faz um bico no restaurante ali no final de semana. Quem quer continuar viajando por questão de grana, dá um jeito. Então, normalmente, quem para de viajar por questão de grana, ou é imprevisto, ou é alguém que já saiu com aquele ano sabático, com uma grana, tipo, contada, assim, para fazer um tempo de viagem até essa grana acabar, que eu já falei desse exemplo aqui na série do meu primeiro mochilão, que tem gente que viaja mais assim, sem trabalhar. E aí, tipo, quando gaba a grana, a pessoa já volta para casa, mas isso ela já esperava mesmo, né? E não seria um imprevisto, seria realmente um mochilão com uma data de vencimento, vamos falar assim. A questão prática com o dinheiro é essa, pode acontecer, mas realmente nunca ouvi falar assim. Se você quer continuar na estrada, você dá um jeito de trabalhar e se virar, porque é isso. Dinheiro não cai do céu, a gente trabalha para se manter na estrada. Bom, eu falei rapidinho para vocês dessa lista, né, dos motivos ali, comentando um pouquinho sobre cada um, de trazer de uma forma mais didática. Mas agora eu quero entrar no como é voltar para casa, né? Meus sentimentos, como que foi, perspectivas, trazendo também algumas coisas que acho que possa ajudar vocês aí compartilhando essa experiência. Antes de ir para Tocantins com a minha família, eu já vinha de um tempo muito reflexivo do mochilão, que vinha desde a época que eu fui para Chapada dos Veadeiros com a Gabi, né? Ela trouxe vários aprendizados para mim, várias perspectivas, mas também vem de anos assim também de todo o meu mochilão, com todas as pessoas que eu cruzei e troquei ideia. E eu fui aprendendo, né, mais sobre as minhas relações, olhando mais para as minhas relações, e eu senti que era hora de reinterpretar elas. Então isso incluía a minha relação com os meus pais também. E aí, logo depois que eu parei de viajar com a Gabi, quem acompanhou no canal sabe, eu fui para Alto Caparaó para subir o Pico da Bandeira. Tá o vídeo aí no card, quem quiser assistir. E lá foi uma fase também que eu tava viajando então com a Gabi,
depois com a Bia, quem acompanhou ali, né, mais pro final da Chapada dos Veadeiros, muito com companhia, sempre com muitas companhias e sempre muitos aprendizados. E no Alto Caparaó chegou uma fase muito sozinho, assim. Eu já estava reflexivo e lá fiquei muito sozinho, não conheci muitas pessoas. Eu conheci o Jorge, que também aparece no vídeo do Pico da Bandeira, um cara incrível, que foi uma amizade muito significativa para mim também ali. Foi muito importante conhecer ele no momento que eu conheci. E aí, isso me deixou mais reflexivo ainda, porque tipo, teve essa grande amizade, mas ao mesmo tempo eu estava muito sozinho, então eu estava muito pensativo. E aí foi a hora que eu decidi que eu acho que era a hora de voltar para casa, sabe? Tipo, então quando eu tava lá em Alto Caparaó, foi o momento que eu tomei a decisão realmente de voltar para casa. E aí conversei com os meus pais e falei que ia passar um tempinho por lá. A partir do momento que eu tomei essa decisão na minha mente, antes mesmo de falar com os meus pais, começou já a ser também uma época de muita reflexão em cima disso também, de como seria voltar para casa. Então, tipo, será que eu tô fazendo certo? Será que isso vai ser bom para mim? Sabe? Esses tipos de questionamentos. Mas mesmo assim, foi aí nessas incertezas, mas também com esse sentimento de querer voltar, que foi que eu mandei mensagem com eles, conversei com eles. Antes de ir para lá, avisei que seria uma passagem, já tinha a vontade de sair em novembro de 2022, então eles já sabiam que seria uma passagem minha. E aí foi assim que depois de 487 dias eu cheguei no Tocantins e terminei a primeira fase do meu mochilão. Aí né, cheguei em casa, como que foram os primeiros dias. A verdade é que eu sempre falo isso, que eu não era mais o mesmo Zé. Então eu tinha me transformei muito durante o mochilão, muitos aprendizados, muitos valores que mudaram e se adaptaram e amadureceram também. Então, e eu me sentia pronto para passar aqueles 4 meses ali. E aí nos primeiros dias foi bem incrível, assim, foi muito bom poder rever o lugar que eu morei por quase 2 anos, rever meus pais, rever pessoas da região que eu conheço e tenho carinho, assim, que são amigos, que trabalham lá na região, assim, né, os guias, as pessoas ali. Então, foi muito bom estar de volta nesse processo, foi muito bom também reviver coisas gostosas que eu gostava na minha rotina, tipo, ver o pôr do sol lá na fazenda, como vocês já viram nos vídeos do canal, eu trago isso, rever os bichos lá, os gatos, cachorro, até as galinhas e tudo mais. Tá nessa vida rural de novo é muito incrível, que é um tempo assim mais desacelerado também, né? Tem muito trabalho, mas é desacelerado. E foi muito bom, foi vivendo isso. Mais particularmente comigo, teve a questão de reinterpretar também como gravar vídeos pro canal, estando em casa e tudo mais. Foi um leve desafio, assim, de como trazer coisas interessantes para vocês aqui. O que ajudou muito nesse processo foi tanto a chegada do drone, que eu tive que conseguir compartilhar com vocês, tipo, e trazer para o canal todos os aprendizados. E aí os rolês que eu fiz lá também ajudou muito para filmar com o drone e trazer essas dinâmicas. Os rolês lá que estão tudo no canal aí, tipo, nessa parte morando no Tocantins. Vou deixar o link aí no card do primeiro vídeo para quem quiser acompanhar também. Então, tipo, teve isso que ajudou, e também o próprio drone foi um dos motivos de eu ir pra lá. Eu comprei o drone lá em Alto Caparaó ainda e sabia que eles já tinham colocado para ele chegar na casa dos meus pais. Então, tipo, foi o motivo de eu ter ido pra lá também. Teve essa questão prática de pegar o drone e conseguir pagar ele, porque eu trabalhava lá com turismo. Isso saiu num vídeo recente do canal também, de como é morar no Jalapão, o trabalho que eu fazia lá, para além da fotografia e vídeo. Então tá aí no card também. Então tava nesse processo, tipo, tava muito bom e tal, só que com o tempo eu fui percebendo que a falta do movimento na minha vida, a falta de estar em movimento, de poder ir e vir assim, tava fazendo falta, eu já tava começando a me sentir meio estranho. Isso fazia menos de 1 mês, então foi meio tenso, assim, olhar para a questão que eu precisaria ficar mais 3 meses naquela situação. Por mais que fosse uma rotina confortável, foi muito bom não ter as preocupações por um tempo, assim, do mochilão, mas com 1 mês eu já tava, tipo, nesse questionamento, tipo, nossa, eu vou precisar ficar mais 3 meses aqui e tal, que realmente eu ajudava lá, né, trabalhava lá ajudando meus pais, então eles contavam comigo e tudo mais. E eu pensando, nossa, eu vou ficar mais 3 meses, como que vai ser? E aí
fui sentindo que tava ficando esquisito. Nada dessa sensação esquisita tinha a ver com a minha rotina. Tipo, lá no Jalapão. Então, tipo, a rotina tava massa, tava legal, só que é isso, o sentimento de estar ali, tipo, em falta de movimento foi me pegando, não era uma questão prática ali da realidade. E aí também junta com o fato que essa parte sim tem a ver com a realidade lá, que lá é um lugar muito isolado, o Jalapão tem uma das menores densidades demográficas do país, assim, e era na zona rural, então, tipo, por mais que eu tava perto dos meus pais, eu tava longe de qualquer outra pessoa que poderia ter gostos parecidos com o meu, assuntos e tudo mais. Então, isso foi me pegando também. Para quem tinha se acostumado a mais de 400 dias de viagem, conhecendo a galera, trocando experiências, viajando, fazendo trilha com um monte de gente, isso foi um baque também, sabe? Porque aí, tipo, foi vindo dessa perspectiva que eu tenho sentido cada vez mais na minha vida de como que as pessoas são protagonistas para nossas experiências, né? Elas definem muito se a gente vai gostar ou não de uma experiência, é a companhia das pessoas. Óbvio que a gente tem que curtir a nossa própria companhia, mas isso é uma perspectiva também que veio durante o mochilão, durante a pausa do mochilão, assim, né? Como eu disse, nesse meio tempo, eu tava fazendo os rolês lá com drone e tal, pra, tipo, até fazer portfólio, e até que eu consegui uma parceria com uma agência de turismo e acabei fazendo um rolezão lá de 7 dias pelo Jalapão, Taquarussu, Serra Gerais, que acabou virando uns vídeos do canal que saiu aí recentemente também, tá ainda tipo no card. Tô indicando muitos vídeos, muito conteúdo nesse canal, porque eu tô fazendo todo um flashback, assim, tipo uma recapitulação para compartilhar com vocês. E aí, tipo, eu fiz essa parceria, logo que eu voltei eu já tava mais tranquilo, não tava tão esquisito, tava me adaptando à rotina mais. Até que no finalzinho de agosto surgiu uma proposta que poderia mudar tudo e que veio a mudar tudo dali pra frente, mas eu já conto dela já, porque agora quero falar de quando e se a gente deve voltar para a estrada. Então, quando a gente deve voltar para a estrada e se devemos voltar, né? Se isso é algo que faz sentido. Então, eu vou falar um pouquinho disso e já continuo essa história e essas perspectivas para vocês. Como eu sempre falo aqui, o importante para você decidir se um dia quer sair de novo, vai sair de novo, quer continuar mochilando, é sempre olhar para suas vontades e seus sentimentos. Como eu falei já nesse vídeo, não faz sentido a gente estar fazendo coisa que a gente não vê propósito, né? Então é isso, tipo, se você tá confortável com a sua rotina, de ter voltado para casa, tá se sentindo bem, e é isso, você se encontra nessa rotina, tá tudo bem, tipo, sossegar e ficar vivendo essa rotina e ficar ali, sabe? E isso não impede o fato de você poder fazer mochilões, sabe? Tipo, mais rápidos, às vezes, tipo, sair um mês por ano, fazer um mochilão em algum estado do Brasil e voltar, sabe? Porque é isso, o mochilão não tem a ver com o tempo, o mochilão tem a ver com o que você interpreta a sua vida em movimento. Então, tipo, e é isso, você pode fazer mochilões pequenos durante o ano, sempre como umas férias no fim das contas, e só lembrando nunca para levar o mochilão como uma fuga, né? Mas sim como algo que você tá vivendo ali para tipo curtir e tudo mais, e não simplesmente fugir dos problemas, como eu sempre falo aqui. Caso você queira sair no mochilão de novo, um mochilão mais longo e tal, você já sabe fazer isso, né? Não é mesmo? Tipo, se você já saiu uma vez, já se planejou, se preparou e viveu um mochilão uma vez, você consegue fazer isso pela segunda vez. Tipo, você já tem esse aprendizado, né? Esse grosso do aprendizado do mochilão. Só que não se engane, não é nada fácil, não é mais simples e mais fácil sair pela segunda vez, principalmente se for uma decisão inesperada que possa surgir, uma proposta que possa surgir justamente pelos vínculos que você criou durante seu primeiro mochilão, e esses vínculos trazerem propostas para você e para você tomar uma escolha inesperada de sair ou não de casa. E isso aconteceu comigo. Continuando a história da minha volta para casa, em agosto desse ano, o Bem Viver, um movimento social do qual eu faço parte, me fez uma proposta de somar lá mais continuadamente, né, com a construção do movimento na comunicação, mais especificamente com fotografia e vídeo. Essa era uma decisão que eu tinha que tomar em pouco tempo, porque demandava de eu estar lá o mais cedo que eu pudesse, então me atravessou essa decisão, né?
Enquanto eu estava lá vivendo em casa, várias coisas, chegou essa proposta de que eu teria que estar em Brasília, né, fisicamente, o quanto antes, assim. Então tava essa proposta em aberto que me colocou em xeque, assim, né. Essa proposta me deixou ainda mais reflexivo, como eu falei, principalmente porque eu tava pensando muito, né, ainda fazia menos de 2 meses que eu estava lá no Tocantins, eu tinha conversado com os meus pais de ficar 4 meses, então eu sabia que tinha uma questão também, tava pensando muito neles, na questão de como que seria levar essa decisão à frente, e ao mesmo tempo o bem viver é algo muito importante na minha vida, eu sinto que faz muito sentido estar somando dentro do movimento. E então eu tava ali entre 2 mundos, sabe? Tipo, então, o que fazer? Tipo, sair ou não sair? Essas eram as dúvidas que me davam. O que você acha e o que você faria? Deixa aí nos comentários. Você aceitaria essa proposta já ou ficaria o resto de ir em casa? Como que você faria isso? Eu pensei muito, pensei por alguns dias assim, na verdade, 1, 2 dias. Foi nesse processo que, por mais que eu não tinha decidido voltar para a estrada em agosto, eu decidi que seguir minhas vontades, o que eu tava com vontade e as coisas que faziam sentido para mim, que é justamente a dica que eu tô passando para vocês, né, de seguir o que faz sentido, seguir as vontades, seguir os sonhos, os planos. E aí, com isso decidido, eu pensei, bom, é isso, eu tenho essa vontade, mas eu não tinha comunicado ela para ninguém, porque eu achei, bom, é importante falar com os meus pais, né? Porque, tipo, eles estavam dependendo de mim mais um tempo ali. E aí eu trouxe essa conversa com eles, essa possibilidade de sair de lá. Foi difícil colocar em palavras, na verdade, toda essa questão, esse questionamento meu para meus pais. E até confesso que no primeiro momento, foi um primeiro momento de não aceitação, tipo, de querer entender porque eu queria voltar para a estrada assim já logo tão cedo e tudo mais. Mas com o tempo, de um dia para o outro ali, foi um processo mais de aceitação, um processo mais de apoio. E isso foi crucial para mim, ter forças realmente para tomar essa decisão, porque como foi inesperado, né? Então, eu senti um apoio maior da parte deles, eles falando que eu deveria seguir, se era algo que eu acreditava, seguir minhas vontades, meus sonhos, meus planos. E teve um apoio maior que foi essencial, né, para minha viagem hoje e essa construção. Então, depois de sentir esse apoio deles, logo eu, tipo, numa quinta-feira, eu já falei com a galera do movimento, em meia hora arrumei minha mochila, assim, tipo, e no outro dia, sexta-feira, já tava indo pegar a van e o ônibus para vir para Brasília, que é onde eu tô atualmente. Então, foi em questão de 3, 4 dias, meus próximos 2 meses mudaram drasticamente. Eu tô gravando esse vídeo hoje aqui em dia 14 de outubro, então eu ainda tô aqui em Brasília, mudou totalmente, era para eu estar lá no Jalapão, e foi bem complexo, né? Foi muitas reflexões, muita ansiedade, tipo, ansiedade no tipo de tentar entender minha rotina lá em casa, de ficar esquisito e tudo mais. E essa opção, né, essa proposta me atravessar de uma forma até surpresa, assim, só que, tipo, justamente colocar em xeque para ver o sentido do que eu tava fazendo, o que é o sentido das coisas que eu quero fazer e tudo mais. E aí cheguei aqui em Brasília, sinto que é a escolha certa que eu fiz, porque sinto que essa sensação esquisita de estar parado foi embora. Também foi muito importante, está sendo muito importante esse período aqui de estar somando em coisas que eu acredito que são muito maiores que, tipo, o coletivo, né? Que é uma construção coletiva importante para mim. Então, sinto que além de estar em movimento, eu estou fazendo algo que faz muito sentido para mim, e isso é o que me conforta. Estar em movimento, mochilando, é onde eu me encontro hoje. Já falei isso em outros vídeos e continuo falando aqui. De alguma forma, então, minha volta para casa acabou sendo mais uma passagem do que algo tipo de parar. Só que é isso, tipo, algo que diferencia essa questão dentro de mim é o fato que eu cheguei lá para parar mesmo. Então foi muito mais do que uma passagem ou uma pausa. Foi realmente um momento de muitas reflexões, intensidade e tudo mais. E é isso, agora sigo. Os dias difíceis, os dias com ansiedade seguem existindo na viagem. Vocês sabem que eu nunca romantizo o mochilão aqui, mas o que me conforta, como eu já falei, é o movimento. É isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui, ele ficou enorme.
mas eu tentei trazer o máximo da minha perspectiva de como foi voltar para casa, perspectivas muito íntimas, até sentimentais, falei mais coisas do que achei que falaria aqui, mas para vocês entenderem como que foi realmente todo esse processo, foi bem emotivo. A partir do próximo vídeo vocês vão começar a ver já os rolês em Brasília e tudo mais. Então esse vídeo é um spoiler de presente aí para quem tá aí me acompanhando, quer ver uma volta ao movimento da estrada aí. Vai ser uma viagem bem mais política, então não tem tantos destinos turísticos, mas isso em breve tá para mudar, porque a viagem continua, como vocês sabem, e ainda esse ano tem muita coisa para rolar. Então eu agradeço quem acompanhou toda essa série, lá do primeiro episódio até esses episódios que ficaram imensos aí, os últimos, e acompanharam tudo, comentando sempre. Obrigado, o canal não tem sentido se não fosse por vocês, então vocês fazem parte demais dessa construção aqui do canal. Agradeço todo mundo aí que dá like no vídeo, que compartilha os vídeos, que tá se inscrevendo no canal e divulgando ele aí. E é isso, eu peço inclusive para quem puder dar o like para ajudar o vídeo aí ser reconhecido pelo YouTube como relevante, chegar em mais pessoas. Deixa seu like, comenta aí dúvidas, sugestões, elogios, o que você tá achando, algum pedido de algum vídeo específico, beleza? E é isso, se inscreve no canal também, ativando as notificações no sino para você não perder os próximos vídeos do canal aí, que sempre tá rolando, um vídeo por semana, e sempre agora com a viagem em Brasília e tudo mais. Então, obrigado demais aí você que acompanha, e eu vou ficando por aqui, a série acabou, mas os vídeos continuam, então é isso, um abraço e valeu! Fala galera, esse vídeo vai ficando por aqui, mas eu quero te fazer o convite para você conhecer a campanha de financiamento coletivo contínuo do canal no apoia.se/Vida Entre Mundos, que está rolando aí atrás do site. Você pode ajudar o canal com qualquer valor mensalmente e cancelar a qualquer momento, e sempre tem recompensas que estou pensando para galera que ajuda, inclusive os nomes que ficam no fim do vídeo, que vocês sempre veem. O link desse apoia-se sempre está na descrição, então isso é um convite para quem quiser aí apoiar meu trabalho. Se você gosta dos meus vídeos, eu vou agradecer demais. É isso, tamo junto, valeu!